Bom, o que nós vamos fazer aqui agora é uma sofisticação matemática, certo? E depois essa sofisticação vai ficar bastante clara, certo? Do porquê. Ou seja, o porquê dela vai ficar bastante claro, é isso que eu quero dizer. Então, na página 390, certo? Depois do nosso exercício, resolvido no vídeo passado, tem assim: no capítulo anterior, vimos que a resposta forçada de um circuito a uma função senoidal, que seria essa aqui no caso. E se você está assistindo esse vídeo, recomendo você assistir o capítulo anterior para você entender do que a gente está falando, tá certo? Então, essa resposta forçada, ela na verdade, como a gente já viu, é dada por isso aqui. Mas bem, what the fuck is that? You know? Na verdade, quando eu tenho uma fonte de tensão, certo, senoidal, e eu tenho ela. Então, vamos fazer o seguinte para isso aqui ficar mais claro. Eu tenho aqui a minha tensão, certo? E aqui eu tenho um resistor e aqui eu tenho um indutor. A gente estava acostumado a trabalhar com a nossa tensão, certo? Quando ela era uma tensão constante. No entanto, aqui agora, essa tensão ela não é constante, ela é uma senoide, né? Até porque esse é o capítulo 10 e a gente está trabalhando aqui na análise de circuitos no regime estacionário senoidal, certo? Então a gente viu no capítulo anterior que quando eu tenho uma EDO, certo? De coeficientes a determinar, e eu tenho isso aqui, a gente vai ver bastante isso nos vídeos posteriores, não se preocupe não. Mas só fazendo aqui a lei de Kirchhoff, né, das tensões, nós vamos ter aqui que VO vezes o meu cosseno de WT, ele vai ser igual a quem? Ao meu RI, certo? Mais a minha tensão na indutância, que é L d dt, certo? E a gente viu no capítulo anterior que o nosso I de T, certo? Ele na verdade vai ser uma resposta dessa forma aqui. Isso aqui nada mais é de que coeficientes a determinar, tá certo? Então, como resolver um EDO com coeficientes a determinar? Então você pode estar clicando nesse link, certo? Que você vai ser direcionado para lá, sem contar que na frente, nos vídeos posteriores, a gente vai estar falando também bastante disso, então nem precisa se preocupar. O que eu quero me preocupar na realidade, certo? Porque a gente vai fazer toda essa dedução em vídeos posteriores, é com essa fórmula aqui. Essa aqui é a minha resposta forçante. Eu vou dizer que ela é o meu I de T, certo? O meu I de T do meu circuito. Então observe bem como trocar essa resposta, tá certo? Como trocar essa resposta aqui por uma resposta apenas com cosseno. Será que isso é possível? Ora, a gente pode tentar observar. Então veja bem, eu vou considerar aqui, tá certo? Que eu tenha, vamos dizer que aqui seja o meu plano cartesiano e eu tenho aqui, certo, um triângulo, tá certo? E eu vou simplesmente chamar esse lado meu aqui de A, certo? E eu vou chamar esse lado do meu triângulo de B. Um triângulo simplesmente que eu resolvi criar aqui agora, tá certo? E esse ângulo aqui, certo? Eu vou chamar de ângulo do triângulo aí mesmo, tá certo? Então o que é que acontece? A gente sabe da trigonometria através do teorema de Ptolomeu, certo? Que existe as nossas fórmulas de cosseno de A mais cosseno de B, certo? A gente vai ver isso no capítulo 11 também. Ah, e essas fórmulas elas são essas aqui na realidade. Essa aqui é para quando eu tenho uma fórmula de seno de A mais B, né? Perceba que aqui é mais ou menos, ou seja, quando eu tenho seno de A mais B, eu vou simplesmente dizer que seno de A vezes cosseno de B mais seno de B vezes cosseno de A é igual a seno de A mais B. E quando eu tenho o meu menos, é a mesma coisa, só que eu vou trocar esse sinal. Então, seno de A menos B é igual a seno de A vezes B menos cosseno de B vezes cosseno de A. Curiosamente, certo? Essa dedução é bastante interessante, tá certo? Então, se o aluno quiser, ele pode estar indo pesquisar sobre a dedução de Ptolomeu a respeito de seno de A mais B e cosseno de A mais B. O cosseno de A mais B, certo? O cosseno de A, vou colocar aqui mais ou menos B, ele é ao contrário, certo? Então, eu vou ter aqui cosseno de A
vezes cosseno de B, colocar mais ou menos seno de A vezes seno de B. Aqui perceba que quando eu tenho mais, ou seja, cosseno de A mais B, eu vou ter cosseno de A vezes cosseno de B menos seno de A vezes seno de B, certo? E o contrário, quando eu tenho cosseno de A menos cosseno de B, eu vou ter cosseno de A vezes cosseno de B mais seno de A vezes cosseno de B, certo? Então, ao observar essas fórmulas, a gente pode estar tentando ver se ao usar alguma delas a gente pode chegar no nosso objetivo. Bom, eu quero saber quem é o cosseno desse ângulo aqui, tá certo? E eu sei que o cosseno desse ângulo, ele é igual a quem? Ele vai ser igual ao meu A dividido por H. Eu vou só chamar isso aqui de H, tá bom? Então, o cosseno do meu ângulo vai ser A dividido por H. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que o meu A é igual ao cosseno do ângulo vezes H logo, tá bom? E eu sei que o meu B, ele também vai ser igual a H vezes o seno do meu ângulo, tá certo? Logo eu posso estar substituindo aqui esse A nessa equação e esse B nessa equação. E isso vai ficar mais ou menos assim. Eu vou só apagar isso aqui para reorganizar. Ora, quem é o meu A? O meu A é o meu H vezes cosseno do ângulo, certo? Vezes cosseno. Eu vou chamar esse WT aqui de um ângulo também, tá certo? E esse ângulo eu vou chamar de θ. Então, é o mesmo WT, evidentemente, e aqui também é θ. Então, cosseno A seria H vezes cosseno do ângulo, certo? Vezes o cosseno de θ, mais B seria o meu H, perdão, vezes o meu seno do ângulo, certo? Meu seno do ângulo vezes... Aí eu vou só colocar essa equação um pouquinho mais para cá, porque senão não vai ter espaço, tá bom? Então, vezes o meu seno, esse ângulo aqui seria esse, vezes o meu seno de θ. Ora, então a gente chegou aqui em uma expressão, certo? Só lembrando que o H, ele na realidade, ele vai ser B ao quadrado mais A ao quadrado. E eu gostaria de lembrar uma coisa também, certo? Sobre as minhas funções pares e funções ímpares, tá certo? O aluno também pode pesquisar sobre função par e função ímpar. Existe vários canais e vários vídeos aí bastante interessantes. Mas a princípio a gente sabe que uma função par, certo? Ela é f de x, ela vai ser igual ao que? A f de menos x, tá certo? E uma função par é aquela que é simétrica, né, ao eixo. Eu tenho aqui o meu plano cartesiano, ela vai ser simétrica. Então perceba que o meu cosseno é uma função par, tá certo? O meu cosseno, ele é uma função par. Por quê? Porque ele, da mesma forma aqui, tá? Aqui do meu zero para frente, ele é do meu zero para trás também, tá bom? Ao passo que o meu cosseno, o meu seno, ele é uma função ímpar, assim como vocês já deveriam saber, tá certo? Uma função ímpar é uma função de f de x, ela é igual a menos f de menos x, tá certo? Então f de x é igual a menos f de menos x. Isso significa que graficamente eu tenho uma função assim, que é a função seno, tá certo? Então perceba que essa parte aqui vai ser igual a essa aqui, só que simetricamente, no entanto, invertida. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente pode pegar o nosso seno, certo? De A mais B, certo? E dizer que o meu seno de A mais B, ele é igual ao meu menos seno, certo? De menos seno, deixa eu só apagar isso aqui, certo? De menos A menos B, certo? Menos A menos B. E o meu cosseno, como ele é uma função par, tá certo? O meu cosseno, eu vou pegar aqui o meu cosseno, certo? Na verdade, só uma observação que eu só vi agora, né? Pelo teorema de Pitágoras, h ao quadrado é igual a b ao quadrado mais a ao quadrado. Então, na verdade, esse 2 eu tiro daqui e aí eu vou colocar a minha raiz aqui.
Mas tudo bem. Então, como eu estava falando, o meu cosseno de A menos B, que é o cosseno que eu vou utilizar para essa fórmula aqui, ele também é a mesma coisa do meu cosseno de menos A mais B, tá certo? Então, só para que isso fique claro, porque quando a gente for usar, já explico a vocês o porquê que eu estou falando disso, tá certo? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse H aqui em evidência, porque eu tenho H multiplicado por isso aqui tudo e H multiplicado por isso aqui tudo. Então eu quero só colocar esse H aqui em evidência e evidentemente a gente vai ter isso aqui, tá certo? Então o que é que acontece? Eu vou usar aquela fórmula, tá certo? Cosseno, cosseno de A menos B, certo? E quem vai ser o meu A? O meu A, ele vai ser o meu ângulo, certo? E o meu B, ele vai ser esse ângulo aqui. Poderia ser ao contrário, sim, né? E é exatamente por isso que eu falei que o cosseno é uma função π e tudo mais. Se você quiser, você pode estar checando isso aí, tá? Mas eu posso simplesmente dizer que o meu A é esse e que o meu B é esse. Então, isso aqui tudo, certo? Vai ser H vezes cosseno de A menos B. Então, H vezes cosseno de A menos B. E essa fórmula está sendo desenvolvida para um vídeo posterior, certo? Que a gente vai precisar usar ela, tá bom? Só que quem é o meu A, certo? Perceba que o meu B, certo? Ele é o tangente a menos um, tá certo? Perdão, o meu B não, o meu ângulo aqui, que eu chamei de ângulo do triângulo, ele é tangente a menos um de B dividido por A, certo? Então, na realidade, o meu H, né, o meu I de T aqui, ele vai ser H vezes o meu cosseno, certo, do meu ângulo, menos, certo, a tangente a menos um do meu B sobre A. Então, essa fórmula é bastante interessante, porque a gente vai usar ela daqui para frente, tá certo? Esse vídeo eu vou estar encerrando aqui, e no próximo vídeo eu vou estar fazendo uma questão, a questão o exemplo, na realidade, 10.22 da página 391. Eu espero todos vocês lá.